Antes de iniciar os relatos, você precisa saber que as ruínas de São Miguel das Missões, localizadas no Rio Grande do Sul, são o que resta de um dos maiores projetos jesuítas na América do Sul. Construída no século XVII, a Igreja de São Miguel Arcanjo era o coração de uma missão que buscava catequizar os indígenas Guarani. Com arquitetura barroca impressionante, a igreja foi abandonada após a destruição das missões causada por conflitos entre colonizadores e povos locais. Hoje, as ruínas são patrimônio mundial da Unesco, um local carregado de história e mistérios. Dizem que as pedras não guardam apenas o passado, mas também segredos e fenômenos sobrenaturais que desafiam o tempo. Nesses relatos, você vai ver as 8 principais lendas que rondam o lugar. Então, se você gosta de contos aterrorizantes, esse vídeo é um prato cheio. Se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário. Bom vídeo! Meu nome é João. Nasci e cresci em São Miguel das Missões, uma cidade pequena, mas cheia de história. Para quem mora aqui, as ruínas da antiga igreja de São Miguel Arcanjo não são apenas um cartão postal ou um ponto turístico. Elas são o coração da nossa cidade, mas também um lugar carregado de segredos sombrios que muitos preferem ignorar. Eu mesmo, desde pequeno, ouvia os mais velhos contarem histórias assustadoras sobre o que acontecia ali à noite. Hoje, adulto, posso afirmar que nem tudo são só lendas. Crescer perto de um lugar tão imponente traz uma mistura de fascínio e medo. A arquitetura da igreja é impressionante, mas ao mesmo tempo há algo estranho, algo que você sente no ar quando se aproxima das ruínas, especialmente ao cair da noite. É como se o tempo se distorcesse naquele lugar, como se tudo que aconteceu ali no passado ainda estivesse vivo de alguma forma, preso entre as pedras e o vento. Me lembro bem da primeira vez que ouvi sobre a missa fantasma. Eu era apenas um garoto, e meus amigos e eu costumávamos brincar perto das ruínas durante o dia. Um dia, um senhor chamado Seu Anselmo, um dos moradores mais antigos da cidade, nos chamou para perto. Ele era conhecido por suas histórias assustadoras, e naquele dia nos contou algo que me deixou sem dormir por semanas. Segundo ele, a missa fantasma era uma espécie de ritual que acontecia nas ruínas durante a noite. Não era uma missa comum, mas uma que nunca deveria ter acontecido. Ele dizia que durante o auge das missões jesuíticas, padres e indígenas realizaram uma cerimônia desesperada, em meio a ataques de colonizadores. O altar teria sido manchado de sangue, pois muitos morreram ali, defendendo o que acreditavam. Mas a missa foi interrompida antes de ser concluída, e os espíritos daqueles que estavam presentes nunca encontraram descanso. Desde então, em noites de lua cheia, eles voltam para terminar o que começaram. No início, achei que eram apenas histórias para nos assustar, mas tudo mudou quando presenciei algo que não consigo explicar até hoje. Foi em uma noite fria de julho. Eu já era adolescente e havia saído com alguns amigos para uma aventura noturna perto das ruínas. Queríamos provar que não tínhamos medo, que éramos corajosos. Era apenas uma brincadeira, mas ao mesmo tempo, todos estávamos nervosos. A lua cheia iluminava o lugar e o silêncio era quase ensurdecedor. Parecia que até os grilos tinham medo de cantar perto da igreja naquela noite. Ao nos aproximarmos das ruínas, começamos a ouvir algo. No início, eram apenas sussurros, quase como o som do vento passando pelas pedras. Mas os sussurros logo se transformaram em um cântico. Era uma melodia estranha, repetitiva, e vinha de todos os lados, como se o próprio ar estivesse cantando. Ficamos imóveis, tentando entender o que era aquilo. Um dos meus amigos disse que era nossa imaginação, mas eu sabia que não era. Todos ouvíamos a mesma coisa. De repente, vimos uma luz fraca vindo do interior da igreja. Era como se velas estivessem acesas no altar
mas ninguém deveria estar ali àquela hora. Quando nos aproximamos um pouco mais, percebemos sombras se movendo, figuras encapuzadas que pareciam flutuar ao redor do altar. Algumas pareciam ser padres, com suas vestes longas, mas outras tinham feições diferentes, como indígenas. Era como se estivessem presos em uma dança silenciosa, um ritual sombrio e eterno. Meu coração disparou e eu queria correr, mas não conseguia. Foi então que uma voz grave ecoou pelas ruínas, um som tão profundo que parecia vir de dentro de nós. Não entendi as palavras, mas a sensação foi de puro desespero. Era como se algo me puxasse para o centro daquela cena. Meus amigos começaram a gritar, e naquele momento, todos corremos o mais rápido que podíamos. Quando chegamos em casa, fomos recebidos por nossos pais, que estavam preocupados. Contamos o que vimos, mas eles só disseram que não devíamos brincar com essas coisas. As ruínas não são um lugar comum, disse minha mãe. Respeite o que está lá. Com o tempo, comecei a ouvir outros relatos, cada um mais perturbador que o outro. Dizem que os cânticos ouvidos nas ruínas são os lamentos dos padres e indígenas que foram brutalmente assassinados, suas almas presas em um ciclo de dor e arrependimento. Alguns moradores acreditam que os cânticos são pedidos de perdão, uma tentativa de se libertarem das atrocidades cometidas na época. Outros dizem que é um ritual maligno e que as almas não querem descanso, mas vingança. Uma das histórias mais assustadoras que eu vi foi de um vigia noturno que trabalhava nas ruínas. Ele relatou ter visto as velas acenderem sozinhas no altar e figuras sombrias se materializarem do nada. Segundo ele, em certa ocasião, uma dessas figuras o encarou diretamente e ele desmaiou. Quando acordou, estava fora das ruínas, com marcas de arranhões pelo corpo. Hoje, evito passar perto das ruínas à noite. Durante o dia, ainda é possível admirar a beleza do lugar, mas quando o sol se põe, tudo muda. O ar parece mais pesado e as sombras ganham vida. Alguns dizem que é apenas o vento e a imaginação. Eu sei que não. Sei o que vi e ouvi. E você? Teria coragem de visitar as ruínas à noite? Se ouvir os cânticos, lembre-se, não são apenas histórias. Algo aconteceu ali. Algo que nunca deveria ter sido interrompido. Meu nome é Antônio e vivo em São Miguel das Missões desde que nasci. A cidade é pequena, pacata, mas carregada de um peso histórico que poucos lugares no Brasil possuem. As ruínas da antiga igreja de São Miguel Arcanjo são o símbolo maior dessa história. Um local de beleza inegável durante o dia, mas que à noite se transforma em algo completamente diferente. Crescendo aqui, era impossível não ouvir as histórias sobre as figuras encapuzadas que aparecem ao anoitecer. Os mais velhos falavam disso com respeito e medo, enquanto nós, crianças, ouvíamos com fascínio, sem imaginar o terror que realmente se escondia ali. Eu tinha 16 anos quando vi as figuras pela primeira vez. Foi durante um festival da cidade, quando os moradores e turistas se reúnem nas proximidades das ruínas para apresentações culturais. A festa estava animada, cheia de música e dança, mas algo parecia diferente naquela noite. O céu estava limpo, mas o ar tinha um peso estranho, como se algo invisível pairasse sobre nós. Já passava da meia-noite quando decidi me afastar do grupo para explorar as ruínas com 2 amigos. Tínhamos ouvido tantas histórias sobre as figuras encapuzadas que queríamos provar que eram apenas invenções. Armados com uma lanterna velha e muita coragem, seguimos até o coração das ruínas. O silêncio era absoluto e o vento parecia cortar a pele, mesmo em pleno verão. Assim que entramos, a temperatura caiu bruscamente e comecei a sentir um arrepio que subia pela espinha. Um dos meus amigos tentou fazer uma piada, mas sua voz parecia fora de lugar, abafada pelo ambiente. Foi então que ouvimos o som de passos. Não eram nossos.
vinham de algum lugar mais à frente, dentro da igreja. A lanterna tremeu na mão do meu amigo, mas continuamos andando, como que puxados por uma força invisível. Quando chegamos perto do altar, vimos. No início, eram apenas sombras, difíceis de distinguir no escuro. Mas, conforme nossos olhos se ajustaram, ficou claro. Eram figuras encapuzadas, movendo-se lentamente entre as colunas, como se estivessem em uma procissão. Havia algo antinatural na forma como se moviam. Não andavam, pareciam flutuar, deslizando pelo chão sem emitir um único som. Estavam cobertas por mantos escuros que escondiam seus rostos. Uma delas, a mais próxima, virou-se em nossa direção. Senti o sangue congelar nas veias. Não havia rosto sob o capuz, apenas um vazio escuro e profundo, que parecia puxar minha alma para dentro. Um dos meus amigos gritou e começou a correr, mas eu não consegui me mover. Era como se estivesse preso ao chão, forçado a assistir. As figuras continuaram seu caminho, como se estivessem realizando um ritual ou funeral. Elas não pareciam nos notar, mas a aura ao redor delas era sufocante, como se algo maligno estivesse presente. Quando finalmente consegui me mexer, corri como nunca antes, sem olhar para trás. Nos encontramos a uma boa distância das ruínas, ofegantes e apavorados. Meu amigo que tinha corrido antes estava pálido, incapaz de falar. Ficamos ali, no escuro, tentando processar o que havíamos acabado de ver. Com o tempo, comecei a ouvir mais histórias sobre essas figuras. Muitos acreditam que são os espíritos dos padres jesuítas que viveram e morreram ali, realizando cerimônias e rituais. Outros dizem que incluem os indígenas que foram forçados a adotar a fé cristã, mas que morreram de forma trágica, presos em um ciclo de sofrimento. Uma vez, conversei com um guia turístico que disse já ter visto as figuras várias vezes. Segundo ele, as sombras aparecem principalmente em noites de lua nova, quando o céu está mais escuro. Ele descreveu exatamente o que vimos: mantos longos, movimentos flutuantes e a sensação de que o ar ao redor ficava mais pesado, quase impossível de respirar. Disse ainda que, em algumas ocasiões, ouviu murmúrios vindos das figuras como se estivessem rezando ou lamentando. O mais assustador é que algumas pessoas que tentaram confrontar as figuras sofreram consequências terríveis. Um turista, anos atrás, tentou tirar fotos e seguiu as sombras até o altar. Ele foi encontrado horas depois, fora das ruínas, com os olhos arregalados e incapaz de falar por semanas. Quando finalmente se recuperou, contou que viu os rostos por baixo dos capuzes, mas se recusou a descrever o que viu, dizendo apenas: não era humano. Até hoje, evito as ruínas à noite. Durante o dia, elas são parte do nosso cotidiano, mas quando o sol se põe, tornam-se um lugar que ninguém deveria visitar. Alguns acreditam que as figuras são apenas um eco do passado, uma manifestação dos rituais que foram realizados ali. Outros dizem que são algo mais sombrio, algo que ainda vive nas sombras e não quer ser perturbado. Se você vier a São Miguel das Missões, recomendo que admire a beleza das ruínas sob a luz do dia, mas nunca fique até a noite. E se por acaso ouvir passos ou sentir que está sendo observado, corra. Algumas coisas não querem ser vistas, e aquelas figuras encapuzadas certamente não fazem parte deste mundo. Meu nome é Marcos e cresci ouvindo sobre as ruínas de São Miguel Arcanjo, um dos lugares mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais inquietantes do sul do Brasil. Desde criança, fui ensinado a respeitar o local, não apenas por sua importância histórica, mas também pelas energias que pareciam emanar de lá. Para muitos de nós, moradores da região, as ruínas não são apenas pedras antigas. Elas carregam memórias vivas, algumas belas, outras terrivelmente perturbadoras. O que mais impressiona quem visita as ruínas não é apenas o silêncio ou a beleza da arquitetura, mas a sensação inexplicável que toma conta do corpo
assim que você pisa naquele solo. Eu mesmo já experimentei isso mais vezes do que gostaria de lembrar. Não é algo fácil de descrever. É como se o ar se tornasse mais denso, como se algo invisível o observasse de todos os lados. A primeira vez que senti isso foi quando eu tinha uns 12 anos. Minha escola organizou uma excursão às ruínas e todos estavam animados. No início, parecia apenas mais uma visita turística. O guia nos explicava sobre a construção, os padres jesuítas e os indígenas que ali viviam. Tudo ia bem, até que, ao chegar perto do altar, senti um peso enorme no peito. Era como se algo estivesse me empurrando para fora dali. Olhei ao redor e percebi que não era o único. Alguns colegas pareciam desconfortáveis, olhando para os lados como se esperassem ver algo. O guia notou e comentou, quase como se fosse algo normal. Algumas pessoas sentem isso aqui, dizem que é o peso da história. Mas era mais do que isso. O peso não era apenas emocional, era físico. Tive que sair do local por alguns minutos para respirar. Quando voltei, o guia estava contando sobre os horrores que aconteceram ali. Indígenas mortos por doenças, fome e violência, padres que perderam a vida tentando protegê-los, e as longas noites de sofrimento que marcaram aquele solo. Ele disse que as pedras pareciam absorver a dor, e talvez fosse isso que alguns de nós sentíamos. Anos depois, já adulto, decidi visitar as ruínas novamente, desta vez sozinho. Era um dia nublado, o tipo de clima que parece aumentar ainda mais a aura melancólica do lugar. Assim que entrei, a sensação voltou, mas desta vez era mais forte. Não era apenas um peso no peito, era como se algo invisível estivesse pressionando meu corpo, como se eu não fosse bem-vindo ali. Continuei caminhando, tentando ignorar, mas a cada passo a sensação piorava. O silêncio ao meu redor era absoluto, e o som dos meus próprios passos parecia ecoar de forma estranha, como se o espaço estivesse maior do que realmente era. Cheguei perto do altar, e foi quando senti um arrepio gelado que percorreu minha espinha. De repente, uma tristeza profunda tomou conta de mim, sem motivo aparente. Era uma melancolia tão intensa que quase me fez chorar. Comecei a ter imagens na mente, flashes que não faziam sentido. Pessoas chorando, gritos abafados, um altar manchado de sangue. Parei imediatamente e olhei ao redor, mas estava sozinho. Pelo menos era o que parecia. Depois desse dia, comecei a perguntar a outros moradores sobre suas experiências nas ruínas. Descobri que muitas pessoas já haviam sentido algo parecido. Uma amiga que trabalha como guia turística me contou que, em dias nublados ou noites de lua cheia, é comum que visitantes relatem a mesma sensação, um peso inexplicável, arrepios ou até mesmo vertigens. Alguns descrevem a impressão de serem observados, mesmo quando não há ninguém por perto. As teorias locais são variadas. Uns dizem que é a energia residual de tudo o que aconteceu ali. Um lugar onde tantas vidas foram tiradas não pode ficar em paz. Outros acreditam que as almas dos indígenas e padres ainda vagam pelas ruínas, incapazes de encontrar descanso. Há também quem diga que o local está carregado por rituais antigos, cerimônias que foram interrompidas ou que despertaram algo que jamais deveria ter sido perturbado. Uma das histórias mais perturbadoras que ouvi foi a de um turista que desmaiou nas ruínas durante uma visita noturna especial. Ele estava em um grupo pequeno, acompanhado de guias que faziam uma apresentação histórica. De repente, ele começou a tremer e caiu no chão. Quando acordou, estava confuso e dizia coisas desconexas, falando em uma língua que ninguém entendia. Alguns acreditam que ele foi possuído por algo que habita o lugar. Desde então, as visitas noturnas foram reduzidas, mas as histórias continuam. Outro relato curioso é o de um padre que visitou o local e, ao entrar, teve que sair imediatamente. Ele disse que sentiu uma opressão espiritual, como se algo ou alguém estivesse rejeitando sua presença. Segundo ele, não era apenas tristeza, mas uma sensação de perigo, como se algo invisível o estivesse expulsando.
Meu nome é Clarice, e eu cresci ouvindo histórias das ruínas de São Miguel Arcanjo. Minha família vive há gerações em São Miguel das Missões, e desde pequena ouvi as lendas sobre o local. Para os moradores daqui, essas ruínas não são apenas pedras históricas, são o palco de mistérios que ninguém consegue explicar. Uma das histórias que mais me marcou é a das velas misteriosas. Essa lenda foi uma das primeiras que minha avó me contou. Segundo ela, era comum, em noites escuras, pessoas verem luzes tremulantes dentro das ruínas, como se velas estivessem acesas no altar. Mas o que tornava isso assustador é que ninguém sabia quem ou o que as acendia. São as almas dos que morreram ali, ela dizia. Eles ainda realizam suas cerimônias, mesmo depois da morte. Confesso que na infância, essas histórias me fascinavam, mas nunca imaginei que um dia as vivenciaria. Era uma noite de inverno, e eu estava com meu irmão mais velho e 2 amigos. Decidimos, por pura curiosidade, ou teimosia, explorar as ruínas à noite. Sabíamos que isso não era permitido, mas a tentação de ver as luzes de que todos falavam foi maior. Era uma noite sem lua, e o frio parecia mais intenso do que o normal. Levamos lanternas, mas assim que nos aproximamos das ruínas, as luzes começaram a falhar, piscando como se algo as estivesse interferindo. Quando entramos, a escuridão parecia quase palpável. Caminhamos em silêncio, o som de nossos passos ecoando entre as pedras. Foi então que vimos a primeira luz. Era fraca, mas claramente uma chama, como a de uma vela, tremulando ao longe, no que parecia ser o altar. Ficamos imóveis, tentando entender. Não havia ninguém ali, pelo menos ninguém visível. A chama se movia lentamente, como se estivesse sendo carregada por alguém invisível. Meu irmão sussurrou para nos aproximarmos e, hesitantes, seguimos em direção à luz. Mas, assim que demos o primeiro passo, outra chama apareceu, desta vez mais próxima. Era como se as velas estivessem nos observando, guiando-nos para algum lugar. O silêncio ao nosso redor era absoluto, e o ar parecia mais frio a cada segundo. Quando estávamos a poucos metros do altar, as luzes começaram a dançar. Não havia vento, mas as chamas se moviam de forma caótica, quase como se quisessem nos afastar. Foi então que senti algo que nunca vou esquecer. Uma presença. Não vi nada, mas era como se houvesse alguém, ou algo, nos observando, invisível, mas inegavelmente real. Meu amigo tentou se aproximar mais, mas antes que pudesse chegar ao altar, todas as luzes se apagaram de uma só vez. Ficamos no escuro, sem saber o que fazer, até que ouvimos passos. Passos leves, mas inconfundíveis, como se alguém estivesse andando ao nosso redor. Corremos, sem olhar para trás, até estarmos fora das ruínas. Depois daquela noite, comecei a perguntar aos moradores mais velhos sobre as velas. Descobri que há muitos relatos semelhantes ao meu. Uma história que me marcou foi a de um vigia noturno que, durante seu turno, viu as velas acenderem sozinhas dentro da igreja. Ele contou que tentou se aproximar, mas à medida que chegava perto, começou a ouvir vozes baixas, quase como um sussurro coletivo. As velas apagaram assim que ele chegou ao altar, mas ele jurava que sentiu algo tocar seu ombro. Quando olhou para trás, não havia ninguém. As teorias sobre as velas são muitas. Alguns acreditam que elas são resquícios espirituais das missas realizadas pelos jesuítas e indígenas. Dizem que, em noites de grande dor, essas almas voltam para acender suas velas, tentando terminar rituais que foram interrompidos. Outros têm uma visão mais sombria. Acreditam que as luzes são almas presas, em busca de paz, mas que nunca a encontrarão. Há até quem diga que elas são armadilhas, manifestações de algo maligno que usa as luzes para atrair os vivos. Uma vez, ouvi de um turista que as velas não são apenas luzes, mas portais. Ele afirmava que as chamas são entradas para outro plano e que quem ousa segui-las pode acabar perdido,
sem conseguir voltar. Achei essa ideia absurda, mas, depois do que vivi, não descarto nada. Um guia turístico me contou uma história recente. Um grupo de visitantes estava explorando as ruínas ao entardecer, quando uma criança apontou para uma luz no altar. O guia ficou confuso porque ninguém deveria estar ali. Ao se aproximarem, viram não apenas uma, mas várias luzes tremulando no interior da igreja. Quando chegaram perto, as luzes desapareceram. No mesmo instante, um dos visitantes, um homem de meia idade, começou a sentir um forte peso no peito e desmaiou. Ele foi levado ao hospital, mas nunca conseguiu explicar o que sentiu naquele momento. Até hoje, as velas continuam sendo um mistério. Alguns dizem que é apenas imaginação, reflexos ou alguma explicação racional que ainda não foi descoberta. Mas eu sei o que vi. E não importa o quanto tentem explicar, há algo ali que vai além da compreensão humana. Meu nome é Júlia e sou professora em São Miguel das Missões. Como alguém que nasceu e cresceu aqui, sempre tive uma conexão profunda com as ruínas da antiga igreja de São Miguel Arcanjo. Elas fazem parte da nossa identidade, da nossa história, mas também carregam mistérios e memórias que nem todos querem enfrentar. Um dos mais perturbadores é o que chamamos de canto das almas. Eu mesma já ouvi esses sons e posso garantir, eles não são fruto da imaginação ou do vento soprando pelas pedras. A primeira vez que ouvi aconteceu há alguns anos, em uma noite gelada de julho. Eu voltava para casa depois de uma reunião escolar, quando decidi pegar um atalho que passava perto das ruínas. Era quase meia-noite, e a cidade estava completamente silenciosa. O único som vinha do ranger dos meus próprios passos na estrada de terra, até que parou. Tudo ficou quieto, como se até o vento tivesse congelado. Foi quando ouvi pela primeira vez. Era um som distante, um lamento baixo, como se muitas vozes chorassem juntas. Não era um choro normal. Havia algo profundamente melancólico, quase sagrado, como se aquelas vozes estivessem carregadas de dor. Parei no meio da estrada, tentando entender de onde vinha. Não havia ninguém por perto, mas era como se o som estivesse em todo lugar, ecoando no ar ao meu redor. A princípio, achei que fosse apenas o vento, mas a melodia era nítida demais, com tons que pareciam seguir um ritmo. Era como um canto antigo, algo que eu nunca tinha ouvido antes. O som ficou mais forte quando olhei em direção às ruínas. A escuridão era completa, mas pude sentir que algo estava lá. O medo tomou conta de mim e corri para casa sem olhar para trás. No dia seguinte, comentei o ocorrido com um colega de trabalho. Ele era um homem mais velho, que cresceu ouvindo histórias sobre o canto das almas. Ele me disse que muitos moradores já relataram ouvir os lamentos, especialmente em noites frias e silenciosas, quando a cidade parece mergulhada em um vazio. Segundo ele, o som é um eco das tragédias que marcaram aquele lugar. A história mais conhecida é de que os cantos vêm das almas dos indígenas que morreram ali durante a catequização forçada. Muitos foram arrancados de suas culturas, famílias e crenças, submetidos a trabalhos pesados, fome e violência. Alguns morreram de doenças trazidas pelos europeus, outros em massacres durante ataques de colonizadores. Essas almas, dizem, não encontraram descanso. Elas vagam pelas ruínas, presas em um ciclo de lamento eterno. Há também quem acredite que os cantos são uma espécie de aviso. Meu avô dizia que, quando as pessoas ouvem os lamentos, é um sinal de que o lugar está sendo desrespeitado. Ele sempre dizia: as ruínas têm memória. Quem não respeita, sofre as consequências. Não sei se acredito nisso, mas muitas histórias corroboram sua teoria. Uma das mais perturbadoras que ouvi foi de um grupo de turistas que decidiu passar a noite acampado próximo às ruínas,
algo que não é permitido, mas que eles fizeram de qualquer forma. Durante a madrugada, começaram a ouvir os lamentos. No início, pensaram que era algum tipo de encenação ou evento organizado, mas, conforme o som aumentava, perceberam que não havia ninguém por perto. Eles descreveram o canto como algo quase hipnótico, como se as vozes estivessem chamando por eles. Pela manhã, o grupo partiu apressado, deixando parte dos equipamentos para trás, e nunca mais voltou. Outro relato curioso é o de um homem que trabalhava como vigilante no local. Ele contou que, em uma noite especialmente fria, ouviu o canto e decidiu investigar. Disse que, ao se aproximar do altar, viu sombras que pareciam dançar ao som do lamento, como se estivessem realizando algum tipo de ritual. Quando tentou se aproximar, as sombras desapareceram e o canto parou abruptamente, deixando um silêncio opressor que, segundo ele, foi pior do que o próprio som. Mesmo quem não acredita no sobrenatural tem dificuldade de explicar o fenômeno. Alguns dizem que são apenas os ventos passando pelas frestas das ruínas, criando sons que lembram vozes humanas. Outros acreditam que há algo mais. Uma energia que ficou impregnada naquele lugar, como uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Recentemente, um historiador que visitava o local me disse algo que ficou na minha mente. Ele falou que o canto das almas é uma prova de que as ruínas são mais do que pedra e história. Esse lugar é vivo, ele disse. Ele carrega as dores e os horrores do passado, e esses cantos são o testemunho de que não devemos esquecer o que aconteceu aqui. Desde então, evito passar perto das ruínas à noite. Durante o dia, elas têm uma beleza que atrai turistas e moradores, mas quando o sol se põe, é como se o lugar mudasse. As sombras parecem mais longas, e o silêncio se torna pesado, como se algo estivesse esperando. Meu nome é Eduardo. Sou agricultor e moro em São Miguel das Missões desde que nasci. A cidade, apesar de pequena, carrega histórias que vão muito além do que os turistas conseguem ver. Um dos relatos mais intrigantes e comentados por aqui é sobre a aparição de São Miguel Arcanjo, o padroeiro da antiga igreja e símbolo de proteção espiritual para muitos. Alguns dizem que ele surge para abençoar o lugar, mas outros acreditam que sua presença é um sinal de batalhas espirituais que ainda ocorrem nas ruínas. Eu nunca acreditei muito nessas histórias, mesmo ouvindo desde pequeno os relatos dos mais velhos. Sempre achei que eram apenas lendas para impressionar turistas ou assustar crianças. Isso até o dia em que vi algo que mudou minha vida para sempre. Era uma noite tranquila de março e eu voltava de uma festa na casa de um amigo. Já passava da meia-noite e o caminho de volta para casa me levava perto das ruínas. A lua estava cheia, iluminando o cenário, e o vento soprava leve, trazendo um silêncio que parecia aumentar a cada passo. Eu estava sozinho, e apesar de já estar acostumado com a área, sentia uma inquietação crescente conforme me aproximava do local. Quando cheguei perto das ruínas, algo chamou minha atenção. Uma luz dourada surgia no interior da igreja, próxima ao altar. Não era uma luz comum, como a de uma lanterna ou algo do tipo. Era brilhante, intensa, quase divina. Parei onde estava, sem coragem de me aproximar, e fiquei observando. A luz parecia ganhar forma, e em poucos segundos vi claramente o que parecia ser uma figura humana. Era alta, cercada por uma aura dourada que iluminava as pedras ao redor. À medida que a figura se tornava mais nítida, percebi que tinha asas enormes, brilhantes como o sol. O que realmente me arrepiou foi quando percebi que a figura segurava uma espada. Ela não parecia ameaçadora, mas emanava uma força que me fez ajoelhar ali mesmo, sem pensar. Seus olhos estavam fixos em algum ponto do altar, e sua expressão era séria, quase severa, mas ao mesmo tempo transmitia uma sensação de segurança, como se sua presença fosse tanto um aviso quanto uma proteção.
Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado. Podiam ter sido segundos ou minutos, mas de repente a luz começou a diminuir e a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio voltou, mas o ar parecia diferente, mais leve. Levantei-me lentamente, com as pernas tremendo, e voltei para casa sem olhar para trás. Na manhã seguinte, contei o que vi ao padre da cidade. Ele não parecia surpreso. "Você viu São Miguel?" ele disse com a maior naturalidade. "Ele aparece para lembrar que aquele lugar ainda é sagrado, mesmo com tudo o que aconteceu." O padre me contou que, ao longo dos anos, outros fiéis também relataram ter visto a mesma figura. Para muitos, ele é um sinal de bênção, um protetor que surge para aqueles que têm boas intenções. Mas há também uma teoria mais sombria. Algumas pessoas acreditam que a aparição de São Miguel está ligada a conflitos espirituais que nunca foram resolvidos. Dizem que sua presença é um lembrete das batalhas travadas ali, tanto físicas quanto espirituais, durante a época das missões. Segundo essa teoria, ele aparece para manter o equilíbrio entre forças invisíveis que ainda habitam o local. Um dos relatos mais antigos que ouvi foi de uma mulher chamada Dona Teresa, uma devota que costumava rezar perto das ruínas ao entardecer. Ela contou que, certa vez, viu São Miguel surgir ao lado do altar, olhando diretamente para ela. Ele não disse nada, ela me contou, mas senti como se ele soubesse tudo sobre mim. Senti paz, mas também medo, como se estivesse diante de algo muito maior do que posso entender. Outro relato famoso na cidade é o de um guia turístico que, durante uma visita noturna especial, viu a luz dourada surgir no altar enquanto explicava a história do local. Ele descreveu a figura como imponente, com asas enormes e uma expressão séria. Disse que, por um momento, ficou sem palavras, e os turistas ao seu redor também viram a luz antes que ela desaparecesse. Foi como se ele estivesse nos dizendo para lembrar que aquele lugar não é apenas história, disse o guia. Para muitos, São Miguel é um protetor, um guardião das almas e da memória daquele lugar. Mas há quem acredite que sua aparição é um aviso, um lembrete de que o sagrado e o profano ainda coexistem nas ruínas. Seja qual for a verdade, sei que o que vi naquela noite não era deste mundo. Até hoje, quando passo pelas ruínas, sinto um arrepio e olho para o altar, esperando, talvez, vê-lo novamente. Meu nome é Felipe e sou guia turístico em São Miguel das Missões há mais de 15 anos. Durante todo esse tempo, vi e ouvi muitas coisas que poderiam facilmente ser descartadas como lendas ou superstições. Mas há uma história em particular que continua me assombrando: a lenda do ritual inacabado. Reza a lenda que, durante o auge das missões jesuíticas, um padre estava conduzindo um ritual sagrado na igreja de São Miguel Arcanjo. Alguns dizem que era uma missa, outros acreditam que era um exorcismo, mas o consenso entre os moradores é que era algo importante, algo que precisava ser concluído a qualquer custo. No entanto, a cerimônia foi abruptamente interrompida quando a missão foi atacada por colonizadores. O padre e muitos dos presentes foram mortos antes que o ritual pudesse ser terminado. Desde então, dizem que sua alma nunca encontrou descanso e que ele ainda vaga pelas ruínas, tentando completar aquilo que foi interrompido. Eu nunca acreditei nessas histórias, até o dia em que vi algo que me fez questionar tudo. Foi em uma noite de junho, durante uma visita guiada noturna. O grupo era pequeno, apenas 4 turistas, e estávamos perto do altar quando senti algo estranho. O ar, que até então estava fresco e tranquilo, ficou gelado de repente, como se uma corrente de vento invisível tivesse passado por nós. Os turistas também perceberam, pois começaram a murmurar entre si, inquietos. Foi então que ouvi os primeiros sons, murmúrios baixos, como se alguém estivesse rezando.
mas em uma língua que não reconheci. Olhei ao redor, tentando identificar a origem do som, mas não havia ninguém além de nós. Uma das turistas apontou para o altar, com os olhos arregalados. Quando olhei, vi o que parecia ser uma figura de um homem vestindo roupas clericais, com uma batina escura e uma estola pendendo dos ombros. Ele estava ajoelhado, inclinado sobre o altar, com as mãos unidas como se estivesse rezando. Mas havia algo errado. Sua figura parecia desfocada, quase translúcida, e o ar ao seu redor parecia ondular, como se fosse feito de calor. O que era estranho, considerando o frio que nos envolvia. "Quem é ele?" uma das turistas perguntou, mas eu não tinha resposta. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a figura começou a se mover. Ele ergueu a cabeça lentamente e por um instante achei que ele ia olhar diretamente para nós. Mas, em vez disso, ele voltou a murmurar, suas palavras ficando mais altas, embora ainda incompreensíveis. Foi nesse momento que uma rajada de vento gelado atravessou o espaço, tão forte que fez as folhas secas ao nosso redor voarem. As lanternas começaram a piscar e um dos turistas gritou, correndo para fora. Eu estava paralisado, incapaz de tirar os olhos daquela figura. Ele parecia completamente alheio à nossa presença, concentrado no que quer que estivesse fazendo. Então, de repente, ele parou. Ficou imóvel por alguns segundos, antes de desaparecer tão abruptamente quanto havia aparecido. O som do murmúrio cessou, e o silêncio voltou, mas o frio permaneceu, penetrando até os ossos. Após aquela noite, comecei a pesquisar mais sobre o ritual inacabado. Descobri que há muitos relatos parecidos com o meu. Moradores locais contam que, em noites silenciosas, especialmente no inverno, é possível ver a figura do padre ajoelhado no altar. Algumas pessoas dizem que ele tenta continuar o ritual, mas é sempre interrompido por forças invisíveis. Outras acreditam que ele está preso em um ciclo interminável, condenado a repetir o que aconteceu no dia de sua morte. Uma história que me marcou foi a de um morador chamado Seu Alberto, que há anos trabalha cuidando dos arredores das ruínas. Ele me contou que, certa vez, viu a mesma figura enquanto fazia uma ronda noturna. Segundo ele, o padre parecia estar segurando algo, uma cruz ou um cálice, talvez, e murmurava em latim. Seu Alberto tentou se aproximar, mas assim que deu o primeiro passo, sentiu uma pressão forte no peito, como se algo o estivesse empurrando para trás. Ele desistiu de chegar mais perto e voltou para casa, mas, naquela noite, teve pesadelos em que via o padre sendo atacado e derrubado no chão, o sangue escorrendo pelo altar. Alguns dizem que o ritual era uma missa para proteger os indígenas da violência que se aproximava. Outros acreditam que era um exorcismo, tentando purificar o local de algo que havia sido despertado. Seja qual for a verdade, todos concordam em uma coisa: o padre não conseguiu terminar o que começou, e agora sua alma está presa, tentando encontrar um fim para o que foi deixado incompleto. Há também quem diga que presenciar o ritual inacabado não é apenas assustador, mas perigoso. Um turista certa vez contou que, após ver a figura do padre, passou semanas tendo pesadelos e sentindo arrepios constantes, mesmo em dias quentes. Ele acreditava que algo havia grudado nele, como se a energia do local o tivesse seguido. Hoje, sempre que faço visitas noturnas às ruínas, tomo cuidado extra. Antes de cada passeio, faço uma oração, pedindo proteção, e oriento os turistas a não provocarem ou zombarem de nada que vejam ou ouçam. As ruínas têm sua própria vida, suas próprias memórias, e o ritual inacabado é um lembrete de que algumas histórias não têm fim. Se você decidir visitar São Miguel das Missões e por acaso ver o padre ajoelhado no altar, meu conselho é simples: não interrompa, deixe-o em paz. Talvez um dia ele finalmente consiga terminar o que começou. Até lá, ele continuará vagando, preso entre este mundo e o próximo, como uma sombra de um passado que nunca foi completamente apagado.
Meu nome é Ricardo, sou historiador e há anos estudo as lendas e mistérios que cercam as ruínas de São Miguel Arcanjo. Uma das histórias mais fascinantes e enigmáticas que ouvi ao longo desse tempo é a dos tesouros escondidos pelos jesuítas. Muitos acreditam que antes de serem expulsos da região, os padres e indígenas esconderam objetos de valor incalculável, tanto materiais quanto espirituais, dentro ou ao redor das ruínas. Mas o que torna essa lenda ainda mais assustadora é o preço que parece ser cobrado de quem tenta encontrá-los. A lenda diz que os padres jesuítas, ao perceberem que não conseguiriam proteger suas missões contra os ataques dos colonizadores, tomaram uma decisão drástica. Antes que o inimigo pudesse tomar o que era deles, enterraram os tesouros em locais secretos, espalhados pelas missões. Falava-se de cálices de ouro, cruzes cravejadas de pedras preciosas e até manuscritos contendo segredos da igreja que não poderiam cair em mãos erradas. Os indígenas que ajudaram a esconder esses itens juraram protegê-los até a morte, e ao que parece, mesmo depois dela. Dizem que os espíritos dos padres e dos indígenas ainda guardam esses tesouros, amaldiçoando qualquer um que ouse tentar recuperá-los. A primeira vez que ouvi essa história foi de um antigo morador da cidade, seu Osvaldo. Ele me contou sobre um grupo de exploradores que, décadas atrás, veio à região com a intenção de encontrar os tesouros. Munidos de mapas antigos e ferramentas de escavação, começaram a trabalhar à noite, longe dos olhos das autoridades. Mas o que deveria ser uma busca simples, logo se transformou em algo aterrorizante. Seu Osvaldo disse que já na primeira noite, o grupo começou a relatar eventos estranhos. Ferramentas desapareciam ou quebravam sem motivo. Sons inexplicáveis, como passos e vozes, ecoavam das ruínas, mesmo quando não havia mais ninguém por perto. Um dos homens, um jovem destemido, alegou ter visto uma sombra alta e encapuzada, observando-o de longe. Ele tentou ignorar, mas ao virar novamente, a sombra estava mais próxima, como se tivesse se movido sem fazer som. As coisas pioraram quando começaram a escavar perto do altar. Assim que a pá tocou a terra, um dos homens gritou e caiu no chão. Ele parecia em choque, com os olhos arregalados, mas incapaz de falar. Foi carregado pelos colegas de volta à cidade e, na manhã seguinte, abandonou o grupo sem dar explicações. Os outros continuaram, mas logo enfrentaram novos problemas. Um deles teve um desmaio inexplicável, enquanto o outro disse ter ouvido uma voz sussurrando em seu ouvido: "Vai embora." O grupo desistiu da busca na terceira noite, convencido de que os tesouros eram protegidos por algo além deste mundo. Ao voltar para a cidade, todos eles relataram semanas de pesadelos, sempre envolvendo sombras ou figuras encapuzadas. Um dos homens, segundo seu Osvaldo, dizia que ouvia o som de orações em latim sempre que fechava os olhos, como se algo o estivesse perseguindo. Com o tempo, comecei a investigar outros relatos sobre os tesouros. Descobri que durante a década de 1980, uma equipe de arqueólogos fez uma escavação oficial nas ruínas em busca de artefatos históricos. Apesar de terem encontrado objetos de valor cultural, como ferramentas e fragmentos de cerâmica, houve eventos inexplicáveis durante o trabalho. Um dos arqueólogos caiu de uma altura considerável, mesmo estando em terreno plano. Outro relatou ter visto uma cruz brilhando no chão, mas, ao se aproximar, ela desapareceu. Os trabalhos foram interrompidos após uma série de acidentes, e o local foi selado. Uma das histórias mais assustadoras que ouvi foi a de um jovem chamado Leonardo, que, motivado pela lenda, decidiu procurar os tesouros por conta própria. Ele me contou que, durante sua busca, começou a ouvir passos atrás de si, como se alguém o estivesse seguindo. A princípio, pensou que fosse apenas sua imaginação, mas ao virar, viu uma figura encapuzada parada entre as ruínas. A sombra não se moveu, mas ele sentiu um frio intenso e um peso no peito, como se algo estivesse empurrando-o para sair. Era como se o lugar me rejeitasse, ele disse. Desde então,
nunca mais voltou às ruínas. As teorias sobre os tesouros escondidos são muitas. Alguns acreditam que os objetos não são apenas valiosos materialmente, mas que têm um significado espiritual, contendo segredos que não podem ser revelados. Outros acham que os tesouros já foram encontrados, mas que ninguém ousa admitir, temendo as maldições associadas a eles. Há também quem diga que os jesuítas nunca enterraram nada e que a lenda foi criada apenas para assustar invasores. Mas, se for esse o caso, por que tantas pessoas continuam relatando eventos sobrenaturais quando tentam escavar? Seja como for, uma coisa é certa: as ruínas de São Miguel Arcanjo não são apenas pedras e história. Elas têm uma energia própria, algo que parece resistir ao tempo e proteger o que está escondido ali. Se os tesouros existem ou não, talvez nunca saibamos. Mas, para mim, é claro que aqueles que tentam desafiá-los pagam um preço alto. Se algum dia você decidir visitar as ruínas, lembre-se: admire sua beleza e sua história, mas não mexa no que não deve. Algumas riquezas não foram feitas para serem encontradas, e há guardiões que ainda estão lá para garantir isso.